tarde a todos, eu me chamo Crislane e também nessa tarde estamos também com o professor Elias Batista Nogueira e vamos estar falando sobre um pouco como funciona a capelania hospitalar. Boa tarde! Bom, beleza, esse monte de copo aqui, estou esperando você para vir aqui conversar comigo. Você que é meu amigo, que é minha amiga, que atua nesse serviço de apoio espiritual, de apoio emocional ao paciente, ao familiar, à equipe médica, porque capelania hospitalar se resume a isso, prestar assistência a todas as pessoas que fazem parte de um contexto, de um hospital, de um local de internação, inclusive também com qualificações para esse fim. Eu anoto aqui para eu não esquecer, que eu sou velho, tenho memória curta. Segue aí, entendeu? Então, vamos lá. Eu queria saber como o senhor vê a capelania. Eu vejo a capelania como um serviço extremamente necessário. Eu diria que indispensável. Por que indispensável? Porque as pessoas hoje elas sofrem de doenças que estão além do controle delas. Quer seja doença mental, quer seja doença física, tudo tem a ver com o espiritual. Já está comprovado, inclusive, que quem ora mais, quem reza mais, consegue se livrar com mais facilidade desses males, né? E inclusive também das mazelas. É muito interessante realmente, né? É maneirão, é top. E a importância, né, que ela tem para a sociedade hoje. O senhor acha que a capelania ela vem aumentando? Como é que o senhor entende? O que acontece? A capelania hoje ela virou um serviço mais comercial. Então as pessoas elas buscam formação para ter uma qualificação para o mercado de trabalho. O serviço em si, ele tem sido esquecido. Qual é o serviço? É você cuidar do doente, é você cuidar do esquecido, é você cuidar do desamparado. Hospitalar, então a pessoa está lá internada. E essa pessoa que está internada, essa pessoa que está trabalhando, que está ali várias horas lidando com o sofrimento, ela precisa ser assistida. A ideia principal seria essa, assistir esse tipo de pessoa. Aproveitando, né, que o senhor está falando, queria pegar um gancho também, né? É interessante porque... O gancho, então, não. É interessante porque as pessoas visam a capelania, né, como só ir lá e fazer, mas é muito mais que isso, né? E existem também 3 pilares. Eu queria saber como funcionam esses 3 pilares para poder estar atuando nesta área. Nossa, que pergunta boa você fez. Normalmente as pessoas não prestam muita atenção nisso. Sim. O primeiro pilar é o conforto espiritual, entendeu? Uma inclusão espiritual. Dentro da religião, da fé que a pessoa professa. Ah, eu acredito na folha de bananeira. Então, porque na folha de bananeira você vai conseguir alcançar a sua cura, você vai conseguir alcançar o seu equilíbrio espiritual, que pode ser uma cura física ou não. A pessoa pode morrer. A gente não descarta essa possibilidade. Um outro pilar que nós temos é o pilar, a equipe de trabalho. A gente chama de equipe médica, mas na verdade são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Olha, você não tem noção de como funciona a cabeça de um psicólogo. O cara fica 5 anos estudando, depois que ele estuda 5 anos, ele começa a enxergar tudo dentro de uma realidade diferente, precisa de um apoio por causa desse olhar. E, claro, mexe com o emocional. Extremamente com o emocional. Eu até ouso dizer que todo capelão, ele é um terapeuta, porque ele trabalha muito com o emocional, não só do doente. Às vezes o doente está até mais conformado, mas da família, ou das pessoas que estão ali por conta dos seus ofícios, implementando os cuidados médicos. Então é importante isso. Então a gente vê, né, então, que o capelão, né, ele precisa também estar preparado para poder cuidar de outras pessoas, né? Porque senão podem absorver muitos problemas, né, e não conseguir continuar atuando, né? Olha, até de forma objetiva eu digo o seguinte, como a gente trabalha para promover bem-estar, para aliviar sofrimento
e para favorecer o suporte espiritual, antes da gente chegar lá, a gente tem que estar preparado. É por isso que, assim, as instituições mais compenetradas, elas viabilizam que o capelão tem que ser um pastor, tem que ser um padre. Não dá para colocar lá um neófito. Por quê? Porque ele vai lidar com problemas dentro dessas esferas em que ele vai ter que promover, de certa forma, a solução. Então você pega um neófito, coloca lá um seminarista, ele pode não conseguir dar conta da carga muito pesada que existe em você ter que aliviar o sofrimento de outras pessoas. O cara vai morrer, você chega ali, o cara está desencanado. Você não pode oferecer nada mentiroso, senão você não está aliviando o sofrimento. Você tem que promover o bem-estar, fornecendo um suporte espiritual com a verdade. Olha, você vai morrer, mas a morte não é o fim. Então, assim, por isso essa exigência de algumas esferas de atuação, que seja um teólogo, uma teóloga, que seja um pastor, uma pastora, um padre, uma freira, assim, um sacerdote devidamente ordenado. Se for de religiões de matrizes afros, que seja um pai de santo, experiente, entendeu? Não dá para catar aquele cara que fica bebendo a cachaça lá da encruzilhada para botar para fazer o serviço, porque ele não vai conseguir dar conta. Nossa. E também, né, eu queria saber, tenho certeza que muitas pessoas, né, têm um interesse de saber como faz para poder fazer esse curso, como faz para poder estudar e qual é o perfil, né, ideal para ser um capelão, né? Nossa, que pergunta! Vai ter parte 2. Vai ter. Ana está lá controlando as câmeras. Você não está vendo ela, mas ela está ali. Vai ter parte 2, parte 3 e parte 4. Se você quiser, você manda pergunta para mim, manda pergunta para a Crislane, manda pergunta para a equipe, que a equipe responde. Mas vamos lá, respondendo a sua de agora. É uma formação que ela deveria ser uma formação com uma maior exigência. Mas não tem exigência nenhuma acadêmica. Por incrível que pareça, Crislane, eu sou especialista, mas é um curso que você pode fazer de forma livre. O que você precisa ter para isso? Então, vontade. também, né? É acessível. Você precisa ter vontade de atender as pessoas. Você tem que ter compaixão. Você tem que ter empatia. Você tem que querer assistir alguém espiritualmente depois de você ser assistido. Dentro da minha religião, eu sou evangélico. Dentro da minha religião, a gente tem um processo chamado processo de novo nascimento. O que é isso? A pessoa ela passa por um discipular, ela passa por uma experiência pessoal com Deus, depois ela sai fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque ela vai ser uma facilitadora. Uma pessoa que vai dialogar, que vai fazer aquela ponte ali entre o visível e o invisível. Entendeu? Então, assim, deveria ter essa exigência, mas não tem. Até pessoas que não professam fé alguma podem fazer o curso, pode. Inclusive esse curso hoje ele tem livre, ele tem a nível de especialização, que são as pós-graduações para quem é graduado. Ele tem a nível sequencial superior, que é para a pessoa que vem professando uma fé, fazendo um trabalho, e quer ter uma formação com uma certificação reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, está bem acessível mesmo. O senhor, como pastor, como professor, o senhor acha que as igrejas estão aderindo mais à capelania ou ainda não chegaram nesse nível de estarem todo mundo junto, né? Trabalhando em conjunto? Que pergunta boa. Você só faz pergunta boa. Quero trabalhar contigo um bom tempo. O que acontece? A missão da igreja é evangelizar. Falando de igreja, não estou falando de capelania, porque a capelania ela não tem religião. Sim. Capelania, a gente chega, assiste a pessoa dentro da fé dela e pronto. Mas a igreja, ela tem uma missão exclusiva que é evangelizar. Se a igreja cumprir essa missão, ela vai conseguir caminhar junto. Se ela não cumprir essa missão, vai ser cada um puxando para o seu lado. Então, assim, quando a gente vai estudar as religiões comparadas, a gente começa a entender que a igreja, ela
ela tem um papel principal e quando ela deixa de cumprir esse papel principal, ela para de assistir as pessoas. Isso aí, tanto no hospital, quanto no... Olha, dentro do serviço da capelania, isso é uma falha. A igreja deveria preparar seus capelães. Eu até sou da opinião de que todos os cristãos deveriam fazer uma formação em capelania para prestar assistência para outras pessoas. Primeiro, para serem atendidos, para serem assistidos. Que a gente tem problema hoje dentro da própria igreja, o que não deveria ter. Isso falando como pastor. Voltando para a capelania, eu entendo que as igrejas não se unem. Cada uma puxa para o seu lado. Por isso que tem capelania evangélica, capelania católica, capelania espírita. E aí a gente pega a capelania evangélica, tem a capelania batista, tem a capelania assembleiana, a capelania presbiteriana, a capelania metodista. Ou seja, cada um vai puxando a brasa para o seu churrasco. Churrasco, porque eu não sou muito chegado nesse negócio de sardinha na brasa. Ai, meu Deus. É interessante, né? Muito, muito. E eu queria também saber o que um capelão não pode fazer. Merda. Quais são os erros que ele tem que evitar? Um capelão não pode fazer merda, besteira. E o que seria besteira? Ele tem que entender que ele está ali para prestar uma assistência espiritual. Ele não é médico. Então ele não tem que se meter em procedimento médico, ele não tem que se meter em procedimento psicológico. O capelão, ele é metido a psicólogo, mas às vezes ele não é formado em psicologia, ele só tem ali aquela formação dentro da esfera religiosa dele para poder prestar essa assistência religiosa. Ele não tem que se meter em procedimentos da enfermagem. A enfermagem sofre com isso, entendeu? Então, assim, não é muito a minha área, não é nada a minha área, né? Eu fiz um curso de auxiliar só para ver como é que era, mas sinceramente não dá para mim não. Mas você, por exemplo, que é um profissional da saúde, você sabe que vocês têm protocolos. O capelão tem que respeitar esse protocolo. Hora de banho, hora de alimentação, hora de medicamento. Então, seria bom que antes dele até atender, ele procurasse saber com a equipe de enfermagem sobre que condição está aquele paciente. Então, que ele chegasse lá e lesse. Fica escrito lá, é só ele pegar, ler e entender. Não posso tocar nesse paciente, o caso é grave. Então, se ele tiver alguma dificuldade, interagir com os demais membros dessa equipe multifuncional para ele não transpor a atividade dele. Existe uma limitação também, né? Até no campo espiritual existe essa limitação. O que acontece? O camarada acha que ele é capelão, que ele está ali para converter as pessoas. Ele não está ali para converter ninguém. Eu sou macumbeiro, quero continuar macumbeiro. Então você fala do teu Jesus e deixa eu com a minha macumba. E se eu estou falando muito da minha macumba, então você me escuta, porque o capelão ele tem que ter um ouvido bem afinado, bem afiado, e pronto. Deixa eu ser feliz. Precisa ter essa habilidade, né? Tem que ter essa sensibilidade. É mais uma questão de sensibilidade, porque você vê, dentro do hospital a gente tem 3 atividades a desenvolver: acolhimento, aconselhamento e, claro, o apoio. Então, se eu não estou ali para acolher, para aconselhar e para apoiar, viu? Minha mente não falha. Eu não estou ali para nada. Então eu preciso estar atento a isso. Aí é uma falha que muitos capelães cometem, entendeu? Ele começa a conviver ali no meio e às vezes ele é um técnico de enfermagem, ele é um psicólogo, ou ele é um fisioterapeuta, ou de repente ele é até um educador físico, né? Ele vai se meter lá querendo fazer um procedimento que não é o papel dele naquele momento. Então ele tem que ter o limite. Esse senso, né? Exatamente. Porque nem todo mundo tem esse senso para trabalhar. Acabam misturando a emoção, né, também, né? Misturando querer converter as pessoas e não é desse jeito. No caso, realmente, né, é assistir a pessoa, oferecer um cuidado e também oferecer conforme pode, né? Eu estava no HCE, sempre gosto de contar uma história, né? Por isso que tem 2, 3, parte 4, parte 5. Estava no HCE e eu estava assistindo lá um paciente. Nisso que eu estava assistindo o paciente, a psicóloga foi conversar com ele. E eu fiquei sentado,
de longe olhando, ela me convidou a participar do assunto, eu participei. E aí, terminado lá o que ela estava fazendo, continuei conversando com ela sobre alguns pontos, e pela conversa ela identificou que eu tinha formação na área. E ela fez uma pergunta para mim, ela falou assim, o senhor é evangélico? Eu falei, sou. O senhor é pastor? Eu sou. Mas também não tinha como. Eu estava de camisa social, de manga comprida, calça social, sapato social, um calor danado e eu lá de crente, né? Já viu. Aí ela falou assim, o senhor estudou psicologia? Eu falei, estudei, eu sou psicólogo. Aí por que o senhor não falou? Eu falei, eu estou trabalhando aqui como psicólogo, eu estou aqui como acompanhante da pessoa que está aqui hospitalizada. Quem está desempenhando esse papel é você. Então, é legal a gente conhecer, Crislane, o papel que a gente está exercendo em determinado momento. Isso aí vai evitar até algum transtorno para a gente. Tá quanto tempo aí já, Ana? 15 minutos. 15 minutos, era para eu falar 10, hein? Eu queria saber, né, que eu acredito, né, que não só o paciente também seja beneficiado, mas acredito também que o hospital, ele seja o beneficiado por estar recebendo esse atendimento, né? Escrevi sobre isso, olha o que eu escrevi aqui, ó. Benefícios da capelania hospitalar para pacientes e equipe médica. Para paciente, conforto espiritual, suporte emocional e apoio. Nós somos uma comunidade de apoio. Para a equipe médica, mas aí não é só médico, é toda a equipe da saúde, né? A gente bota equipe médica, alívio emocional, resiliência e bem-estar e compaixão e empatia. Você sabe, a atenção para a equipe médica é muito grande. Todo mundo, o cara que está limpando o chão ali da sala de cirurgia, até o diretor do hospital, todo mundo fica com aquela pressão na cabeça. Você está sempre perdendo alguém. O seu fulano ali, que estava ali, é tão legal, morreu. A criancinha que estava ali, estava até brincando, teve uma melhora, mas morreu também. Morre tanta gente fica mal, e você está ali lidando com essa pressão. O pessoal que mete a mão na massa está lidando com os odores, está lidando com as infecções hospitalares, lidando com todo tipo de problema, e aí vem o capelão e diz assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O cara vai tomar um pau lá dentro. Então, assim, essa ideia do conforto é maneiro. Tipo, vai passar. A gente não pode trazer ninguém de volta. Sim, mas isso também é interessante, né? Porque muitas das vezes, né, essas pessoas que estão sendo assistidas não são assistidas por suas famílias, são literalmente abandonadas por suas famílias. Você é capelão? Logo vi, falando um negócio inteligente desse, mas o pessoal tá largado ali. Normalmente, as pessoas, elas têm muita tendência, Ana, não deixa eu passar de 20 minutos não, tá? 2 minutos. 2 minutos. Fica me controlando aí, vai ter parte 2. As pessoas, elas têm muita tendência a estar junto com as pessoas na hora errada. Com as outras pessoas na hora errada. Tipo, se eu morrer amanhã ou depois, vai aparecer amigo meu que eu não vejo há anos, para ficar um velório todo comigo lá, vai chorar, vai dizer que eu vou deixar saudade. Cara, mas eu tô vivo, cara. Ninguém vem me visitar aqui no Belamar, participar do meu podcast. Então, isso é muito interessante. Vai, termina isso aí, porque já deu 20 minutos. Gente, então a gente vai estar terminando esse programa. Não se esqueça, semana que vem tem mais episódios, tem mais novidades, tá? E muito obrigada. Até a próxima. Beijo, gordo. Tchau. Caraca, eu nem consegui fazer a... Ele conseguiu fazer Eu nem consegui perguntar o desafio. Tinha mais pra perguntar. Beleza, vou fazer a parte